tive uma experiência muito legal com um grande mestre, Ademir Mota, lá em São Paulo. E eu conheci, através dele, essa coleção do Asterix, né? Asterix, o gaulês. E quem não conhece, está aí. É um desenho feito pelo Uderzo e Goscinny, né? O texto, o roteiro todo escrito por Goscinny e Uderzo. Os dois falecidos, né? O Goscinny bem mais tempo, o Uderzo um tempo atrás veio a falecer também. Uma grande perda, né? Para os amantes desse estilo europeu de desenho, mas ele é um desenho caricato, muito engraçado, né? Um roteiro envolvente. Então, vamos lá, eu não quero falar muito sobre o Asterix, mas eu quero mostrar como eu aprendi com o Asterix, com o Uderzo, né, que é o desenhista. Questão dos movimentos, né, questão das estrutura, e eu, a princípio, eu aprendi muito isso aqui, que é as proporções, né? O que são as proporções? Muitas pessoas falam para mim assim, mas eu não sei desenhar nenhum um círculo, né? Um círculo seria uma esfera, uma bolinha, né? Lógico que você vai aprender treinando, tá? Você vai aprender de forma, usando um lápis simples. Não precisa ser um lápis profissional, um lápis 2B, HB, que seja macio, né? Com a ponta bem avantajada, né? E uma folha de sulfite, né? E dar uma dica legal é você sempre usar folha de sulfite dos dois lados, ou material que já foi impresso, uma folha de sulfite impressa de um lado e você usar do outro lado. Eu não sei se eu tenho aqui. Tem aqui, ó. Um exemplo disso aqui. Um estudo que eu fiz, né? Eu estava usando uma Xerox, né, que foi usado para uma revista do Almanac, o Bernardo de Ontem Sempre, onde tem uma ilustração minha aqui do Odelmo, nosso prefeito. Ó, fazendo propaganda, hein? E eu uso do outro lado, tá vendo? Isso aqui é uma folha de Xerox, que foi impresso para revisão de texto, e eu uso do outro lado eu uso para fazer alguns esboços, desenho, eu não perco um espaço em branco, eu sempre procuro aproveitar, beleza? Então vamos lá, chega de delongas, né? Então, formas. Então o personagem normalmente ele é constituído de uma esfera. Essa esfera, vamos pensar que ela fosse uma borracha, né? Um emborrachado. E você pode deformar, não só fazer com que ela seja circular, redonda, mas ela seja de repente oval, né? Ou ela seja invertido, oval invertido, ou cheio nas bordas, né? Então tudo isso aqui dá um formato para um personagem. E aí o que a gente costuma fazer? É cortar essa esfera no meio, né? E dessa forma aqui. Então você tem cortado na horizontal e na vertical. E esse corte principal, que é na vertical, ele demonstra o corte central da esfera, né? Onde vai estar um olho aqui e o outro olho aqui. Então ele indica onde você quer mostrar a face, né? Ele esteja olhando para onde, certo? É mais ou menos uma coisa assim, bem simplórico para você entender, né? E essa outra aqui, a altura que vai estar o olho, certo? Então nós cortamos no meio para saber a divisão entre um olho e o outro, e essa aqui para saber a altura mais ou menos do nariz e embaixo a boca, certo? Então é isso aqui, a esfera. Essa aqui é uma base simples, tá? Se você não consegue desenhar um círculo, treine. Vamos treinar a fazer bolinha. Faz muita bolinha, pequenininha, menorzinha, tá? Eu pego dessa forma, mas você pode pegar assim. Não, assim já é um pouco mais difícil, tá vendo, de fazer.
porque a mão fica mais presa, né? Então você tem que estar com a mão bem mais leve para você conseguir esses formatos, beleza? E fazer bem leve, o lápis tem que estar fluindo, tá tranquilo, sem pressa, né? E aqui nós temos aqui um outro modelo que eu tinha feito exagerado, mesmo processo, tá vendo? Aí a boca, né? Aqui vem a orelha, a grosso modo, tá? Só para vocês entenderem como funciona essa questão das proporções, né? Usando formas geométricas, tá? Isso ajuda demais a você esboçar e fazer o seu personagem, beleza? Dá um exemplo prático. Nós temos aqui uma esfera meio ovalada aqui, né? E nós vamos marcar aqui como se fosse o sorriso dele aqui, ó. A altura da orelha, a altura do nariz, o corte para dividir o olho, certo? E aqui nós temos aqui onde é o pescoço, ó, onde caiu essa linha, na vertical tem o pescoço. Então nós trabalhamos com outra forma aqui, que seria tipo um bloquinho de tijolo, né? Tá vendo? Nessa forma aqui, assim. Então nós colocamos quase duas cabeças aqui, que esse personagem teria, e meia, que seria as pernas, né? Eu vou estar fazendo ele ajoelhado, então eu imagino uma perninha aqui, a outra aqui, lá atrás eu coloco a outra, certo? Aí nós fazemos dessa forma aqui. E as mãozinhas dele aqui também, ó. Então é um cilindro, né? Ó. Um cilindro, outro cilindro, cilindro. Ou um cubo, né? Que você vê dessa forma. Seria isso aqui. Marco o meio aqui também e a cintura. Aí nós temos aqui o personagem, tá vendo? Já pré-construído, certo? E aqui a gente pode estar colocando um olho aqui, ó. O outro olho aqui. Os olhinhos fechados, que ele estivesse fazendo uma oração, né? Para acabar com essa pandemia. Tá bom também. Beleza? Feito isso, vamos pôr aqui que fosse um anjinho, né? As asinhas dele aqui, encolhidas. Tá vendo? É muito isso aqui, nós chamamos de esboço. Certo? O primeiro desenho que eu fiz, ele é a estrutura, né? Seria essa forma geométrica, né? Vamos repetir ela aqui de novo para vocês entenderem. Ó, corte. Um olho, a altura do outro olho, a boquinha. Nessa linha horizontal, vem aqui uma orelha e outra orelha, certo? E aqui o cabelo. Então nós temos uma esfera cortada ao meio, na vertical e na horizontal. Nós temos aqui no início da vertical, que é essa linha vertical, horizontal. Nós temos essa linha que morre aqui, que é a altura do pescoço, né? E nós temos um bloquinho de tijolo, vamos chamar assim, um pouco deformado, ó, tipo uma massinha, né? Que é quase a mesma altura, tá vendo? Duas cabeças, né? Como se eu estivesse fazendo duas cabeças, dois ovais, né? Certo? Só que aqui eu estou usando só essa parte dele, desse oval, que seria isso aqui. A altura da cintura, beleza? E a metade seria que está aqui, que é isso aqui. Corresponde a um cilindro. Sai daqui, ó. Deu para entender? Então
Então isso requer prática, né? Eu faço assim dessa forma que vocês estão vendo, mas é prática. Aí onde vem o estudo disso? Para você ter essa facilidade de desenho. É prática, muito exercício e fazer isso aqui. Esse aqui é o princípio de tudo para você chegar nisso, para você chegar nesse estilo de desenho que você está vendo aqui. Tá? Que a construção é a mesma. Beleza? Dá para você entender aqui que foi feito dessa forma. E eu, depois disso, eu ponho numa mesa de luz, né? E refaço o desenho de uma forma mais acabada, né? Mais finalizada. Então seria o lápis final. Beleza? Então nós temos a estrutura. A estrutura seriam formas geométricas e temos o esboço. Deve estar balançando aí a minha câmera porque eu estou esboçando em cima de uma mesa onde está fixada essa câmera, tá? O esboço, que na realidade é o princípio. Princípio do desenho, tá? Do que você vai fazer, beleza? Depois nós temos aqui o lápis final. É o desenho, né? Passado a limpo, tá? Que seria isso aqui, beleza? E eu tenho algum desenho aqui já adiantado, que era do Asterix e Obelix, tá? Que é um esboço que eu fiz também. Eu coloco aqui sempre que o desenho não é meu, né? Coloco o Deus por neto, tá? É um estudo, né? Que foi feito. E aqui são as proporções dele, tá? Que segue essa mesma linha, né? De forma, usando forma geométrica, tá? Porque a forma geométrica dele aqui ela é bem interessante. Que ele vem com essa forma mais... É uma bolinha aqui também, se você reparar, né? Uma bolinha. Aí vem essa forma. Nós estamos trabalhando com forma geométrica, tá? E todos os personagens são feitos dessa forma. Não existe outro jeito de você construir. É igual construir uma casa. Se não tiver base, tchau. Você vai ter problema, beleza? Então aqui você tem aqui, ó, da onde vai sair a orelha dele, né? O nariz, a bochecha aqui, ó, já ficou mais fácil para você desenhar, tá vendo? Tendo isso em princípio, você vai desenhar dessa forma, você vai ser feliz, mas tem que praticar muito isso, essa questão de forma geométrica, tá? Como usar a forma geométrica. Eu vou estar explicando isso muitas vezes e muitas vezes para vocês entenderem, tá? Forma geométrica, movimento, né? Soltar a mão aqui, eu estou pondo mais força no lápis devido a ser vídeo, né? E eu fico com receio de não aparecer tanto a forma dos traços, o lápis, que às vezes sai meio apagado, a iluminação às vezes não é boa, né? Não é profissional. Mas é isso, tá vendo? Você consegue atingir um objetivo tendo em mente essa forma, tá vendo? Né?
essa forma geométrica sendo usada de forma correta. Beleza? Ó. Então essa aqui é a construção desse personagem mais barrancudo, né? Ele é feito assim, ok? Então não adianta você querer desenhar, a princípio começar desenhando de forma errada. E qual que eu vejo muitos jovens começando o desenho, já querendo desenhar direto, tipo assim, ó, vou desenhar aqui. Ele já quer fazer isso aqui, aí de repente o queixo fica maior, de repente o pescoço vem aqui, aí vem aqui, aí a orelha aqui, então ele vai desenhando dessa forma, né? Aí o personagem já fica totalmente desproporcional, tá vendo? Ele não tem uma... Aí o olho de repente fica aqui, né? Então tem muita gente que desenha dessa forma e acha que é perfeito, que o desenho dele é perfeito, é top. E não é, tá? Não adianta, porque em todos os desenhos é feito dessa forma, em todos os estilos e técnicas, os mestres e mestres desenham dessa forma. Aqui está um desenho que eu fiz para um boneco em 3D, né, que eu estava montando do Aladdin, e seguindo essas formas também do Aladdin. Tá vendo? Cabeça grande, né, que é um jovem, né? E o jovem tem essa estrutura. Cabeça grande. Aí eu falei para vocês 2 cabeças e meia, mais ou menos, ó, né? Ele tem 2 cabeças e meia. E o movimento do corpo, tá vendo? Esse movimento aqui. Isso aqui deixa o personagem mais esguio, né? Uma postura mais imponente, né? Que era a ideia do desenhista que fez, né? Que fez o personagem, tá? Então nós trabalhamos com 2 cabeças e meia. Se vocês forem analisar, dá exatamente isso aí, ó. 2 cabeças, uma para o corpo e a outra metade para a perna, tá? É essas proporções que é usada nesse aqui. Então tudo tem as suas proporções, beleza? Usando formas geométricas, você vai ser feliz, beleza? Então aqui nós temos um outro exemplo de forma geométrica, né? Já é para uma linha mais de anatomia, né? Que segue os mesmos parâmetros, né? Você for analisar aqui essa cabeça, ela tem essa preocupação também com a forma geométrica, mesmo estando um pouco deformada em função de ser um estilo mais caricato, né? Mas você vê aqui que nós temos um corte aqui, abaixo e aqui mais ou menos. Então nós temos 1, 2, 3, 4 divisões, né? Aqui onde é o topete da cabeça, a testa, o nariz, a boca, tá vendo? Nós temos o personagem basicamente, né? O olho dele veio bem na lateral, né? Aqui, ó. Mas ajuda muito o uso dessa forma geométrica para que você tenha essa facilidade de atingir o seu objetivo, que é o desenho da forma correta. Beleza? Aqui é um esqueleto da anatomia também, humana, né? Que tem uns parâmetros, a gente vai falar nas próximas aulas, né? Vamos aos poucos, beleza? Aí, gente, dá um like aí para mim. Agradeço a oportunidade, vamos estar sempre esboçando mais e mais. E as próximas que iremos fazer serão uns estudos, né, dessas formas geométricas mais diretas, né? Aqui foi só um grosso modo para vocês entenderem os princípios das formas, né? Para a construção do seu personagem, seu futuro personagem. Grande abraço, até mais. Valeu!